Então, diante desses contextos todos, que eu falei muito rápido, desculpa, gente, eu apresento aqui desafios globais e desafios públicos que a gente tem. E eu estou fazendo uma análise aqui como gestor de projetos, como especialista em gerenciamento de projetos e como a experiência de ter trabalhado aí desde 2005 com projetos públicos. Eu trabalhei desde 2005 com projetos públicos na Prefeitura de São Luís, junto com o Banco Mundial, fiz consultoria para o governo do Pará, começou a falhar, isso pode ser aqui o... Aí tá bom, Glaucio? Tá melhor? Tá escutando, Áurea? Escutando, Benedito? Tá escutando, ok. Legal. Ó, eu cortei aqui. Como consultor também de projetos com o Banco Mundial, com o governo do Pará, avaliando projetos para o Banco Mundial com o governo do Ceará. E aí um projeto com o Banco Mundial aqui na Prefeitura de São Luís, monitoramento e avaliação de projetos. Depois eu fui para a iniciativa privada, na mudança de governo, eu entrei em Tadeu, continuou com Castelo, na mudança de Castelo para a Holanda, eu saí do projeto, fiquei na iniciativa privada, trabalhando com projetos da iniciativa privada, e voltei no governo do Flávio, primeiro Indústria e Comércio com Simplício, e depois com o professor Felipe de Holanda na CEP, ele era IMESC CEP, e depois CEP só, né? Isso permite a gente ter uma percepção, por exemplo, que os projetos públicos eles precisam ter uma visão de longo prazo. Se a gente pensar em gestão de projeto, eles precisam estar inseridos dentro de estratégias de longo prazo. E é o que a gente não tem, não é em alguns projetos do Maranhão, é o que a gente não tem no Brasil e no mundo também. Eu estudei alguns projetos da Ásia e da África, você não tem projetos inseridos dentro de uma estratégia de longo prazo. E é uma coisa que os chineses, quando vão emprestar dinheiro, eles demandam muito isso. Eles querem ver o projeto, mas querem analisar o projeto dentro de uma estratégia de longo prazo. Qual a importância desse projeto? Não para aquela realidade, mas qual a importância desse projeto para a cidade, para a região, para o estado, para o Brasil, para a estratégia do Brasil, da América do Sul. Eu acho isso incrível. Quando eles lançam a demanda, quando eles apresentam para o mercado um programa, um projeto como One Road, One Belt, ali a nova Rota da Seda, você consegue perceber que eles concatenaram esse projeto com uma estratégia de longuíssimo prazo, com diversas estratégias públicas e privadas que atendem os interesses deles, claro, das organizações deles, das empresas deles, que você se pergunta, por que coisa fantástica, como é que a gente não pensou nisso antes? Como é que a gente não consegue escrever uma estratégia que nos coloque daqui a 50 anos na liderança da América Latina, do mundo, que fosse? O que impede isso? O que impede é a nossa incompetência em definir essa estratégia e ações que façam com que essa estratégia seja realizada. A culpa é minha, é sua, é da Áurea, do Odaí, do Flávio, né? Talvez a culpa seja de todo mundo, mas falta vir lá do topo, topíssimo da pirâmide, essa percepção, né? Mas vamos fazer essa ligação aqui de desafios globais e desafios públicos, né? Eu vou apresentar 2 pontos aqui, ó. Consumir por consumir sai de moda após pandemia, né? A gente já vinha sentindo isso, as empresas já vinham sentindo isso, que não era mais consumir por consumir, era consumir dentro de uma lógica, consumir a partir de uma tendência de defesa ambiental, atender a demandas sociais. Então a gente tinha isso. Isso vai se confirmar após a pandemia, porque os recursos vão diminuir, né? Mudança em diversos setores, como esse de consumo consciente, né? Exige pensamentos mais estratégicos das organizações, todas as organizações, políticas, economia, exige modelos de negócios estratégicos que não percam de vista o lucro,
porque as empresas precisam de lucro para sobreviver, mas também que atendam essa lógica do consumo inteligente, do consumo eficiente. Lá na frente eu estou ligando algumas ações com essa de consumo inteligente ou eficiente, né? E aí a gente vê em relações sociais, de cultura, com espaço público, isso muda, né? Porque a gente não vai precisar, a sociedade não vai demandar mais apenas espaços públicos que entreguem para você um prazer ou atenda a sociedade naquele momento, mas a gente está trabalhando com demandas que atendam questões sociais, que consigam cobrir essa lacuna que o Marcos Roberto, por exemplo, falou. Olha, tem gente que sabe mexer com informática e tem gente que não sabe mexer. A sociedade ela vai cobrar cada vez mais isso do poder público. No âmbito do governo do Maranhão, a gente tem a grande ação do Flávio, sendo gerenciada aqui pelo Felipe Camarão, de levar a educação a diversos estados, diversos locais mais longínquos, né? E aí a gente tem o IEMA também como uma grande estratégia concreta que transforma a sociedade. Isso está acontecendo no Brasil aqui um pouco mais tarde. A gente tinha governos anteriores que não faziam esse tipo de investimento. Aí demorou para a gente ter ações como essas. Teve que sair um governo que estava focado só no lucro, e aí, sem querer esconder, mas o governo que estava focado só no aspecto monetário, que era lá o governo da Rosiana e outros passados, a gente teve que colocar um governo mais focado com aspectos sociais, porque essa é a demanda da sociedade. A sociedade quer internet, quer educação, quer que o filho consiga fazer ascensão pessoal. Eu tive uma visita aqui numa área do outro lado da Bahia, ali, uma área muito carente, conversava com as famílias muito pobres, viu? A Aurélia dizia: meu filho, eu não quero mais que meu filho fique aqui. Apesar da terra ser nossa, mas eu não quero mais ele aqui. Eu quero meu filho faça um curso técnico, eu quero que ele saiba a internet, porque o caminho é esse. Então, o velhinho lá de 70 anos, com o pé no chão, com uma bermuda, joelho cinzento, plantando mandioca, ele estava dizendo: eu não quero isso para o meu filho, ou para minha filha. Eu não quero a minha filha quebrando o corpo. Eu quero que ela seja médica, doutora, enfermeira. E ela não vai conseguir isso aqui. E a filha já estava com telefone, com muita dificuldade, já tinha internet. Um subia na mangueira e pegava a internet, já via. Então, esses serviços, esses equipamentos, né, eles precisarão ser melhor utilizados, né? Eu fui em outra cidade, no interior de aonde? Acho que foi Afonso Cunha, né? Que o governo começou a construir casas, né? Esqueci o nome do programa, do governo derrubava a casa de palha e construía a casa de tijolo com banheiro. E eu vi lá o pessoal com computador, com internet, lá no meio do mato. Eu falei: pô, que coisa legal, a informação está chegando aqui. No início começa a brincar com isso, né? Bate-papo, mas depois você vai canalizando essas tecnologias de fato para mudar a vida das pessoas. E o que essa mudança exige enquanto desafio para os projetos, para os gestores públicos e para vocês, funcionários e técnicos públicos? Primeiro, ter essa percepção de estratégia de longo prazo. O gestor principal, ele dá a diretriz principal. Mas quando vai descendo na pirâmide, a gente vai ter que construir isso, ter que fazer essas ligações, né? Construir uma estratégia de longo prazo, ou estratégias de longo prazo que estejam concatenadas, educação com infraestrutura, com tecnologia. Isso tem que estar ligado, né? Tem um desafio aqui, senhores e senhoras, de juntar o redondo no quadrado, no triângulo. Que desafio é esse?